Olá, meus amores. Se você não gosta de ler ou não tem tempo de ler, deixa que eu leio para você. Para quem não me conhece, eu sou Lídia Oliveira e esse é o canal do nosso Clube do Livro gratuito. Isso mesmo, ele é gratuito. Se você quiser saber mais sobre o nosso Clube do Livro, clique no link da descrição. E caso queira me conhecer melhor, é só me buscar nas redes sociais. O microáudio do livro Pense e Enriqueça se encontra nesse canal todos os dias às 8 horas da manhã. Então, ative as notificações para não perder nada. E lembre-se, não menospreze a escuta de 5 minutos de um bom livro diariamente. Isso te levará a um outro nível. O último grande profeta. Resenha de Thomas Sugru. Maomé foi profeta, mas nunca fez milagre. Ele não era místico, não tinha educação formal. Só iniciaria a missão dele depois dos 40 anos, quando anunciou que era o mensageiro de Deus, que trazia a palavra da verdadeira religião. Foi chamado de maluco e ridicularizado. As crianças esticavam o pé para ele tropeçar, e as mulheres jogavam lixo em cima dele. Foi banido da cidade natal, Meca, e os seguidores dele foram destituídos de todos os bens materiais e mandados para o deserto com ele. Depois de pregar por 10 anos, ainda não tinha o que mostrar, a não ser o fato de ter ficado pobre, sido exposto ao ridículo e banido. No entanto, antes que mais 10 anos se passassem, já era conhecido por toda a Arábia, o regente de Meca, e líder de uma religião do Novo Mundo, que se alastraria até o rio Danúbio e os montes Pirineus, antes de se esgotar o ímpeto lançado por ele. E esse ímpeto se assentou em 3 pilares: o poder da palavra, a eficácia das orações e o parentesco do homem com Deus. A carreira dele nunca fez muito sentido. Maomé era filho de um ramo pobre de uma importante família de Meca. Como Meca, a esquina do mundo, o sítio da pedra mágica chamada Caaba, grande cidade comercial e centro de muitas rotas comerciais. Era uma cidade insalubre. As crianças eram enviadas ao deserto para serem educadas pelos beduínos. Foi assim que Maomé foi criado, tirando força e saúde dos leites das mães nômades e dedicadas. Era pastor de ovelhas e logo foi contratado para ser líder das caravanas de uma viúva rica. Viajou por todas as partes do Oriente, conversou com pessoas de crenças muito diferentes e observou o declínio do cristianismo em várias facções que se digladiavam. Quando ele tinha 28 anos, Hadija, a viúva, o elegeu e se casou com ele. Como o pai dela não iria concordar com um casamento desses, ela o embebedou e o manteve de pé enquanto ele dava a bênção de pai. Pelos 12 anos seguintes, Maomé viveu como rico comerciante respeitado e muito astuto. Então ele começou a vagar pelo deserto e um dia voltou com a primeira estrofe do Corão e contou a Hadija que o arcanjo Gabriel havia aparecido para ele e dito que ele devia ser o mensageiro de Deus. O Corão, a palavra revelada de Deus, foi a coisa que mais se assemelhou a um milagre na vida de Maomé. Ele jamais fora poeta, não tinha habilidade com as palavras. No entanto, os versículos do Corão, como ele os recebeu e recitou aos fiéis, eram melhores do que qualquer verso que os poetas profissionais das tribos eram capazes de redigir. Para os árabes, foi um milagre. Para ele, o dom da palavra era maior de todos e o poeta se tornou o todo-poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens são iguais diante de Deus e que o mundo devia ser um estado democrático, o Islã. Foi essa heresia política, além do desejo de Maomé de destruir 360 ídolos da Praça da Caaba, que o levou ao exílio. Os ídolos traziam as tribos do deserto até a Meca. E isso era sinônimo de bons negócios. E assim os comerciantes de Meca, os capitalistas, e Maomé havia sido um deles, se perfilaram contra o profeta.
Então ele se retirou para o deserto e exigiu ser soberano do mundo inteiro. Começou assim a ascensão do Islã. Do deserto veio uma chama que não podia ser apagada, um exército democrático que lutava como um só e que estava preparado para morrer sem reclamar. Maomé convidava os judeus e os cristãos para se unirem a ele, pois o objetivo não era fundar uma nova religião. Ele conclamava a todos que acreditassem num só Deus e se unissem numa única fé. Se os judeus e os cristãos tivessem aceitado o convite, o islamismo teria sido o mundo, mas eles não aceitaram. Não aceitaram sequer as inovações que Maomé trouxe para a guerra entre os homens. Quando os exércitos do profeta invadiram Jerusalém, nenhuma pessoa foi morta por causa da fé. Quando os cruzados tomaram a cidade séculos depois, nenhum homem, mulher ou criança muçulmana foi poupada. Mas os cristãos aceitaram uma ideia dos muçulmanos, o lugar de aprendizado, as universidades. Se você gostou desse áudio, faz o seguinte, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Até o próximo áudio.